O vento sibilava através das ruínas antigas, carregando consigo sussurros de séculos passados. Sofia, uma jovem estudante de arqueologia com olhos brilhantes de idealismo e uma paixão inabalável por mistérios esquecidos, sentia cada fibra de seu ser vibrar naquele ambiente. Ela sonhava em desvendar os segredos que a história teimosamente tentava esconder. Seu mentor, o professor Carvalho, um arqueólogo renomado, porém excêntrico, compartilhava essa mesma obsessão, mas de uma forma muito mais sombria. Ele desapareceu abruptamente durante uma expedição a um sítio remoto, deixando para trás um vácuo de perguntas e um rastro de preocupação. A polícia local iniciou uma investigação, mas os dias se transformavam em semanas sem qualquer pista concreta. O silêncio da noite no escritório do professor Carvalho era quase ensurdecedor para Sofia, que agora se via encarregada de seus pertences. Entre pilhas de livros empoeirados e artefatos exóticos, ela encontrou um diário de capa de couro, com um fecho de bronze intrincado. Não era um diário comum. Suas páginas estavam repletas de símbolos indecifráveis e mapas antigos, um código que apenas o professor poderia ter criado. O diário parecia respirar segredos, insinuando a descoberta de algo maior que a própria história, mas também perigosamente potente. Sofia recordava-se das últimas conversas com o professor, onde ele expressava uma preocupação crescente, uma paranoia que ela, na época, atribuíra ao estresse das pesquisas. Sofia, ele havia dito uma vez, com a voz embargada, "O conhecimento é uma faca de dois gumes. Pode iluminar o mundo ou incendiá-lo, dependendo de quem o empunha." Ele parecia sempre estar olhando por cima do ombro, como se esperasse uma sombra surgir a qualquer momento. Enquanto Sofia tentava decifrar os primeiros códigos do diário, a figura do Dr. Elias, um colega ambicioso do professor Carvalho, começou a orbitar seu espaço. Elias demonstrava um interesse excessivo nos projetos deixados para Sofia, oferecendo ajuda com um sorriso que não alcançava seus olhos. Sua presença era como um presságio, e as ações dele levantavam uma bandeira vermelha na mente de Sofia. Ela encontrava mensagens veladas no diário, rabiscos apressados que sugeriam uma traição iminente por alguém próximo ao professor. Um nome não era mencionado, mas a sensação de perigo era palpável. Elias era o lobo em pele de cordeiro? Impulsionada por uma mistura de luto, curiosidade e uma crescente desconfiança, Sofia decidiu confrontar Elias. Ela tinha descoberto uma anotação no diário, um cálculo complexo que parecia estar ligado a uma localização específica, um detalhe que Elias havia tentado minimizar anteriormente. "Doutor Elias?" Ela começou com a voz surpreendentemente firme. "O professor Carvalho estava trabalhando nisso, não estava? Por que você disse que era insignificante?" Elias reagiu com uma evasão calculada, suas palavras se enrolando em desculpas vagas sobre a complexidade dos projetos do professor. No entanto, sua linguagem corporal o traía. Os olhos inquietos, o suor fino na testa, a maneira como ele tamborilava os dedos na mesa, tudo denunciava um nervosismo que não podia ser disfarçado. Naquele momento, Sofia compreendeu com uma clareza assustadora que o desaparecimento do professor não fora um acidente. Era um ato orquestrado. A percepção atingiu-a como um raio, solidificando sua determinação em desvendar a verdade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. De volta ao diário, Sofia sentiu um pequeno relevo sob a capa de couro. Com um puxão cuidadoso, um compartimento secreto se abriu, revelando um papel dobrado. Nele, uma única palavra estava escrita em letras maiúsculas: Ordem. A palavra ordem ecoou na mente de Sofia, um sussurro ameaçador que parecia vir das profundezas da história. Ela sabia que tinha tropeçado em algo muito maior do que imaginava. Uma rede de segredos que o professor Carvalho tentava desesperadamente desvendar. A busca pela verdade a levou a bibliotecas empoeiradas e arquivos digitais obscuros, onde ela começou a montar o quebra-cabeça.
A ordem não era apenas uma palavra. Era o nome de uma sociedade secreta milenar, dedicada a proteger e manipular artefatos poderosos que poderiam reescrever a história ou até mesmo o destino da humanidade. O professor Carvalho estava tentando expor essa organização, e seu desaparecimento era a retaliação silenciosa, mas brutal, por sua ousadia. Enquanto Sofia mergulhava mais fundo nesse submundo, um rosto familiar surgiu para oferecer ajuda. Lucas, um ex-aluno do professor, parecia genuinamente preocupado com o paradeiro de seu antigo mentor. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos que Sofia, a mesma paixão pela arqueologia e pelos mistérios. Inicialmente, Lucas parecia um aliado confiável, um raio de esperança em meio à escuridão. No entanto, havia algo em seu passado, um detalhe evasivo que ele nunca mencionava, que conectava Lucas, de alguma forma, à própria ordem, embora Sofia ainda não soubesse disso. Entre os pertences do professor Carvalho, Sofia encontrou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, havia um grupo de pessoas sérias, vestidas com roupas formais de época, e, para sua surpresa, no centro da imagem, estava uma mulher idêntica à sua avó, mas muito mais jovem. A revelação atingiu Sofia como um raio. Sua própria família tinha uma ligação com a ordem, talvez como fundadores ou protetores, um elo que se estendia por gerações. Sua avó, sempre tão reservada sobre o passado da família, começou a apresentar sinais de nervosismo e medo. Seus olhos antes serenos agora carregados de uma ansiedade crescente. Sofia confrontou sua avó, o coração apertado pela dor da possível traição familiar. Vovó, o que é isso? O que você sabe sobre a ordem? A voz de Sofia tremia, mas sua determinação era inabalável. A avó, com as mãos trêmulas, finalmente cedeu, revelando fragmentos de uma história dolorosa de sacrifícios e segredos familiares, de um legado que era tanto uma honra quanto um fardo. Ela falava de uma promessa antiga, de um pacto que ligava sua linhagem à proteção de artefatos, mas que com o tempo havia se corrompido. Com a ajuda de Lucas, que parecia cada vez mais astuto em decifrar as pistas do diário, Sofia seguiu uma nova trilha. A pista os levou a um local remoto, uma câmara secreta mencionada nas entrelinhas dos escritos do professor. A esperança de encontrar o mentor vivo impulsionava Sofia. O ar na câmara era denso, carregado de uma energia ancestral. Mal haviam dado os primeiros passos quando as sombras se moveram. Membros da ordem, encapuzados e silenciosos, emergiram das paredes, emboscando-os. O coração de Sofia despencou quando Lucas se virou para ela, não com um olhar de surpresa, mas com um sorriso frio e calculista. Ele era um agente duplo, trabalhando para a ordem, e a havia traído para conseguir acesso à câmara. A dor da traição foi quase tão intensa quanto o choque da emboscada. Sofia foi capturada, seus braços contidos, mas em um ato desesperado, conseguiu arrancar um pequeno artefato que o professor Carvalho havia escondido em um nicho da câmara, um objeto que parecia um amuleto esculpido em pedra escura. Enquanto era arrastada para uma cela escura e úmida, Sofia agarrava o artefato. Na penumbra, ela começou a decifrá-lo, usando os conhecimentos que o professor Carvalho havia lhe transmitido. As inscrições antigas no amuleto revelaram a localização de um artefato ainda maior e mais perigoso, o qual a ordem buscava desesperadamente. Uma sensação de pavor a dominou. Ela compreendeu a verdadeira extensão do poder que a ordem desejava e o perigo iminente que ele representava para o mundo. De repente, ouviu sussurros dos membros da ordem do lado de fora de sua cela, vozes abafadas falando sobre um ritual final e a ascensão de seu líder, que se aproximava rapidamente. O tempo estava se esgotando. A determinação de Sofia endureceu. Usando sua inteligência aguçada e seu vasto conhecimento arqueológico, ela começou a mapear o sistema de ventilação de sua prisão improvisada. Cada detalhe da construção antiga, cada pedra lapidada, era uma pista.
Horas se arrastaram, mas finalmente ela encontrou uma falha estrutural, uma passagem estreita e escura que a conduziria para fora. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ela se espremia pela abertura, sentindo o ar fresco da noite em sua pele, uma promessa de liberdade e vingança. Na escuridão do complexo, Sofia se deparou com uma figura sombria. Não era um guarda, mas um homem de olhar cansado e roupas puídas, que parecia tão aprisionado quanto ela. Era um membro dissidente da ordem, um ex-colega do professor Carvalho que havia sido exilado por questionar os métodos tirânicos da sociedade. Ele havia sido um dos primeiros a perceber a corrupção e a ambição desenfreada de Elias. Amargurado pela traição da ordem, mas moralmente abalado pela iminente catástrofe, ele ofereceu sua ajuda a Sofia. "Eles vão destruir tudo", ele murmurou, a voz rouca de desespero. O professor tentou avisá-los. Com este aliado inesperado, Sofia correu contra o tempo. As vozes sobre o ritual final ecoavam em sua mente. O destino os levou a um antigo templo, oculto nas profundezas de uma floresta primordial, onde as árvores pareciam sussurrar segredos ancestrais. A atmosfera estava carregada de uma energia sinistra, e a luz bruxuleante de tochas revelava Elias e Lucas, à beira da vitória, preparando o artefato principal para a ativação. O coração de Sofia batia descompassado, mas sua mente estava clara. O confronto foi intenso e dramático. Elias, com um sorriso de triunfo no rosto, zombou de Sofia, certo de sua vitória. Lucas, com os olhos fixos no artefato, parecia consumir-se em uma mistura de remorso e ambição. Enquanto o aliado dissidente criava uma distração, Sofia usou seu conhecimento das antigas escrituras e da arquitetura do templo para sabotar o ritual. Ela sabia que a ativação do artefato exigia uma sequência precisa de energias e símbolos. Com um movimento rápido e preciso, ela alterou um dos selos de contenção, desequilibrando o fluxo. O ritual falhou espetacularmente. Em vez de uma ascensão de poder, houve uma explosão controlada de energia mística que reverberou por todo o templo, desestabilizando a ordem. Membros caíram, o caos se instalou. Elias, derrotado e exposto, teve suas ambições e crimes revelados pela luz da verdade. Sua figura, antes imponente, agora parecia patética. Lucas, vendo a devastação e o perigo que ele ajudou a criar, teve um momento de redenção. O brilho da ambição em seus olhos foi substituído por um desespero genuíno. Ele se jogou para proteger Sofia de um dos membros da ordem, garantindo que o artefato fosse selado para sempre, sacrificando-se no processo. Seu último olhar para Sofia foi de arrependimento e um pedido silencioso de perdão. No rescaldo da batalha, o professor Carvalho foi encontrado. Fraco e desorientado, ele estava aprisionado em uma câmara secreta, mas vivo. Seu resgate foi um alívio imenso. A verdade sobre seu desaparecimento e os crimes da ordem foi revelada publicamente, chocando o mundo acadêmico. Sofia, agora uma heroína improvável, decidiu dedicar sua vida a proteger os segredos do mundo de organizações como a Ordem, honrando o legado de seu mentor. Ela compreendeu que o verdadeiro poder residia no conhecimento e na proteção da história, não em sua manipulação egoísta. Meses depois, em seu escritório, Sofia olhava para a fotografia de sua família e o diário do professor. Eles eram símbolos de seu passado e seu futuro, um lembrete constante de sua jornada. Enquanto organizava alguns papéis, um mapa antigo, antes esquecido, deslizou de dentro do diário. Nele, uma nova pista, um lugar inexplorado, um mistério esperando para ser desvendado. O legado do professor Carvalho estava seguro, e Sofia estava pronta para continuar sua missão, uma guardiã da história em um mundo cheio de segredos.